Em física, o termo prisma pode ser utilizado para se referir a objetos transparentes que têm a capacidade de refratar a luz. Esses objetos são frequentemente empregados em experimentos ópticos para analisar e entender a dispersão da luz em seus componentes espectrais, como realizado pelo Isaac Newton. Nesse contexto, prismas são instrumentos ópticos que desempenham um papel crucial na decomposição da luz branca em suas cores componentes. Além disso, em algumas situações, o termo prisma pode ser usado mais genericamente para descrever sólidos geométricos como faces planas, aplicados em estudos de óptica geométrica. A interpretação exata depende do contexto específico em que o termo é empregado dentro do campo da física. Além dos prismas mais conhecidos, como o prisma equilátero e pentagonal, também tem outros que possuem uma finalidade diferente. Apesar de não serem geometricamente prismas, assim são conhecidos. Temos dois exemplos: o Amici, criado pelo astrônomo Giovanni Battista Amici, e o pentaprisma, construído para um modelo de câmera fotográfica. Eu vou explicar um pouco como a luz atravessa um prisma. Um raio de luz monocromática, quando atravessa um prisma triangular contido em um plano paralelo, as suas faces poligonais sofrem um desvio de ângulo S em sua trajetória, como mostra a figura. Sendo A o ângulo entre as faces atravessadas pelo raio de luz, chamado de ângulo de refringência, e 0O e 0,2, respectivamente, os ângulos de incidência e emergência do raio de luz no prisma. O desvio S sofrido por esse raio de luz é dado pela expressão. A expressão está aqui do lado, que seria S igual a 0,1 mais 0,2 menos A. O ângulo de refringência A é igual à soma dos ângulos formado pelo raio de luz com as faces internas do prisma, tendo essa segunda expressão. Essas expressões, junto com a expressão da lei da refração, permitem o cálculo do desvio S do raio de luz monocromática ao atravessar o prisma. O conceito de prisma de refração geralmente se refere a um objeto óptico, como um prisma de Amici ou um prisma de telêmetro, usado para refletir a luz em instrumentos ópticos, como binóculos ou teodolitos. Esses instrumentos são usados para direcionar a luz de maneira específica, permitindo a criação de caminhos ópticos eficientes em dispositivos ópticos complexos. A figura a seguir mostra alguns prismas de reflexões criados com o objetivo de desviar a trajetória da luz, para que a imagem de um objeto seja vista da forma mais conveniente para o observador. Quase sempre são componentes de equipamentos ou instrumentos ópticos mais elaborados, por isso alguns deles têm cantos arredondados ou chanfrados para facilitar o encaixe nas estruturas desses dispositivos. Prisma retangular, prisma de Bauer-Feind, prisma de Porro, prisma de Dove e pentaprisma. Como se nota nas figuras, os nomes dos prismas nem sempre estão relacionados à sua geometria e frequentemente homenageiam seus inventores. A linha que liga as letras F não é um raio de luz, mas uma representação indicativa da trajetória de luz. Eu vou falar sobre o prisma de dispersão. O prisma de dispersão são um dispositivo óptico que se separa a luz branca e seus componentes espectrais, criando um aspecto de cores. Esse fenômeno ocorre devido à refração diferencial das diferentes cores da luz ao passar pelo prisma, resultando na dispersão das cores visíveis. Essa técnica é frequentemente utilizada em experimento científico, como na decomposição da luz para análise espectral. Eu vou falar sobre um pouquinho de Newton e o efeito do arco-íris. Newton foi um cientista físico e matemático inglês, muito reconhecido pelos seus inúmeros trabalhos no campo da mecânica. Contudo, ele não se teve somente a esse ramo da física. No ano de 1672, ele publicou um trabalho onde apresentava ideias sobre as cores dos corpos. Por meio de um simples experimento, Isaac Newton percebeu a dispersão da luz branca, ou seja, conseguiu visualizar que se a mesma índice sobre um prisma de vidro totalmente pólido dava origem a inúmeras outras cores. Foi a partir daí que esse cientista começou seus estudos sobre as cores do corpus. Muitos anos antes de Newton,
já tinha a ideia que a luz branca dava origem a um feixe colorido quando atravessava um prisma de vidro. Daí, Isaac Newton, curioso em descobrir por que tal acontecimento ocorria, pegou um prisma totalmente pólido e colocou frente a um ofício que ele mesmo fez no seu quarto. Com esse efeito, ele percebeu que a luz branca proveniente do Sol se dispensava em feixes coloridos, e a esse conjunto de cores chamou de espectrotron. Newton não era a favor da ideia que esse colorido surgia devido à impureza inexistente no prisma. Como assim? Tinha sido proposto antes. Assim sendo, realizou um novo experimento onde deixava apenas uma cor através de um segundo prisma. Bom, eu vou falar um pouco sobre as fibras ópticas. Fibras ópticas, um dos dispositivos ópticos mais importantes da atualidade, são as fibras ópticas. As fibras ópticas são, na sua maioria, feitas de vidro de extraordinária pureza e transparência. Uma vidraça feita com vidro poderia ter até 1 km de espessura e ser tão transparente como uma placa de vidro de alguns milímetros. Há fibras de plástico mais flexíveis, porém menos transparentes. Um cabo de fibras ópticas contém algumas centenas de fibras. Veja a figura abaixo. Através dessa imagem eu vou explicar como ocorre a trajetória da luz no núcleo de uma fibra óptica. Numa explicação simplificada, a fibra óptica é um cilindro transparente de índice de refração NF, imersa no ar. O índice de refração da fibra deve ser tal que um raio de luz, ao penetrar nesse cilindro por uma de suas faces, não possa emergir pelas laterais por causa da refração total. Dessa forma, esse raio de luz a aprisiona ou confinado pela fibra óptica, saindo apenas na outra face.